Pessoal, prosseguimos então com os grupos sanguíneos. Vimos o sistema ABO, vamos continuar agora falando do sistema RH. O sistema RH, então, foi um grupo sanguíneo que foi descrito por quem, olha lá? Carl Landsteiner, o mesmo do ABO. Só que agora em parceria com um cientista chamado Weiner. E ele descobriu esse grupo sanguíneo em experiências com macacos do gênero Rhesus. Por isso que o RH, RH vem do termo Rhesus. Então eles descobriram esse grupo sanguíneo fazendo o quê? Eles pegavam o sangue, tiravam uma porção de sangue do macaquinho Rhesus e transplantavam para coelhos. Deixavam-se passar alguns dias, eles retiravam uma porção do sangue do coelhinho. Quando analisavam, percebiam um anticorpo novo, diferente, que não tinha no sangue do coelho. Se tinha um anticorpo novo, é porque então no sangue daquele macaquinho tinha um antígeno diferente. E eles batizaram então aquele antígeno na época de fator RH e depois transformou-se em sistema RH. E com isso eles passaram a testar nos seres humanos. Então eles pegaram esse anticorpo que aparecia no sangue do coelho e testavam no sangue humano. E via que uma parte do sangue humano também reagia, indicando que tinha o antígeno no sangue humano. Então, com isso, eles deduziram que o homem também tem um sistema RH, e que é determinado por dois genes, Rzão e Rzinho, outros autores chamam Dzão e Dzinho, e esses dois genes eles têm uma relação de dominância completa, ou seja, o Rzão é dominante sobre o Rzinho. Como é que se dá essa determinação genética e fisiológica? Quanto à determinação genética, o que acontece? Boa parte dos seres humanos, ele possui esse antígeno para o RH. Eles são chamados de RH positivo. Esses que são RH positivo, ou esse indivíduo herda um Rzão de cada um dos pais, ou um Rzão de um e um Rzinho do outro, ou Dzão de um, Dzão Dzinho do outro. O que acontece? Nesses indivíduos, eles possuem o antígeno RH, ou o antígeno D, né? Mas não possuem anticorpos. Já o outro grupo é classificado como RH negativo. E nesses negativos, eles são recessivos, só podem ser Rzinho e Rzinho. Isso quer dizer o quê? Que esses indivíduos, no sangue deles, eles não têm o antígeno RH, mas, no entanto, eles têm o anticorpo, chamado de anti-RH ou anti-D. Certo? Então, essa é a relação genética que você herda dos seus pais e fisiológica, aquilo que é identificado no sangue, tá? Então, se faz o teste sanguíneo, identifica o antígeno RH, você é positivo. Se não identifica, você é negativo. Isso pode ser feito também num testezinho prático, semelhante ao que a gente viu lá no ABO. Então, pega uma lâmina, coloca algumas gotas de sangue e algumas gotas do soro anti-RH ou anti-D. Mistura, espera a questão de alguns segundos. Se acontecer a aglutinação, é porque esse sangue tem um antígeno. Logo, essa pessoa é RH positivo. Se após alguns segundos não se observa reação nenhuma, essa pessoa não tem o antígeno, logo ela é RH negativo. Agora um detalhe, gente, que o meu professor na faculdade, que era responsável na época pelo Hemomar, ele ensinou pra gente. Ao contrário do ABO, esse testezinho prático para o RH ele não é 100% eficaz. Pode ir lá no testezinho prático e dizer que você é RH, você vai
faz o exame laboratorial que é o correto, ele dá que é negativo. Ou faz o teste prático e diz que é negativo, você faz no laboratório e dá que é positivo. Então, esse aqui não é 100% confiável, tá? Só o do laboratório. Como é que fica a questão das transfusões sanguíneas para o sistema RH? Então, olha lá. Do mesmo jeito que nós vimos anteriormente. A primeira regra é: se você precisa receber o sangue, receba de um compatível com você. Ou seja, se você é positivo, receba de um positivo. Se você é negativo, receba de um negativo. Agora tem uma outra possibilidade. Qual é? Nós vimos que os positivos não têm anticorpos. Se ele não tem anticorpos, ele também pode receber do negativo. No entanto, o negativo tem anticorpos, né? Ele não pode receber de um positivo. Então, olha lá. Os RH positivo pode receber dos dois. Negativo só dele mesmo. Com isso, gente, se nós juntamos o sistema ABO, que nós vimos que o AB é o receptor universal, com o RH, onde o RH positivo pode receber de todos, o verdadeiro receptor universal, na verdade, é o AB positivo. Esse indivíduo aqui, ó, é que só morre por falta de sangue mesmo se for muito azar, não tiver quem. Ele recebe de todos, de todos. Já em relação ao O, nós vimos que o O é o doador universal. Mas quem é que pode mesmo doar para todo mundo? É o RH negativo. Esse aqui é que é o verdadeiro doador universal. Ok? Esse aqui é que é o cobiçado nos hemomar da vida, né? Que é o meu caso. Eu sou o RH negativo. Certo? Então, uma doação de sangue, né? Quem vai receber sangue tem que ter essa combinação correta né? Do ABO com o RH, para que essa transfusão não dê problema. Então, um indivíduo que é A positivo, por exemplo, ele pode receber de um A positivo, de um A negativo, de um O positivo, de um O negativo, e assim por diante. O AB positivo pode receber de todo mundo, o O negativo só dele mesmo, certo? Mas não fiquemos desesperados, né? De 65% dos O, mais de 40%, se eu não me engano, são O RH negativo, se eu não estou enganado. Certo, gente? E ainda sobre o RH, foi descoberta uma doença, né, uma herança relacionada ao sistema RH chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Essa doença ela se manifesta, né, essa herança ela se manifesta somente nessa combinação. Quando a criança é RH positivo, filha de um pai RH positivo e uma mãe RH negativo. Tá? O contrário não vai ter nada. Só vai acontecer se o pai é positivo e a mãe é negativa. Tá? E a doença só vai afetar o segundo filho, caso esse também seja RH positivo. Então, olha lá. Então, digamos que temos aqui um casal, o homem positivo, a mulher negativa. Esse casal teve 2 filhos. O primeiro foi RH positivo. Mesmo, né, ele sendo RH positivo, o problema só vai acontecer no momento do parto, que quando o sangue da criança se mistura ao sangue da mãe, e aí como o positivo não se dá com o negativo, esse sangue da criança que fica no organismo da mãe vai induzir a mãe a produzir anticorpos, né, para combater esse sangue positivo. Mas como a criança já nasceu, não tem problema nenhum. O problema é se essa mãe não faz o tratamento, que é tomar uma injeção, né, até 48 horas depois do nascimento da criança,
Então o corpo da mãe fica com os anticorpos. Se essa mãe vier a engravidar novamente e essa criança também é positiva, essa criança, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai ser atacada pelos anticorpos que estão no corpo da mãe. E aí ela desenvolve a eritroblastose fetal, né? Essa criança ela pode sofrer desde um aborto natural e até nascer, mas com sérios problemas de saúde, né? Problemas congênitos e assim por diante. Então, mulheres que são RH negativo têm que saber, têm que ficar sabendo que se o futuro pai das suas crianças é positivo, pode acontecer isso aqui, né? E no exame, né, pré-natal, né, o médico já tem que ficar sabendo disso para avisar, olha, no momento que a criança nascer, se for positivo, você vai ter que tomar a injeção até 48 horas para eliminar os anticorpos, porque senão o segundo filho seu, se for positivo também, pode ter problemas. Então a mulher tem que saber duplamente seu tipo sanguíneo por causa disso, pelo ABO, pela transfusão de sangue, e o RH por causa dessa doença, tá? E por último nós temos o sistema MN. O sistema MN também foi descrito, olha lá, Carl Landstein. O cara gostou de trabalhar com sangue, né? Agora em parceria com um cientista chamado Levine. Ele descobriu então que esse grupo sanguíneo é determinado por dois genes, L-zão, M-zão e L-zão, N-zão, e com uma relação de dominância de codominância entre eles. Codominância é o quê? É quando os dois se encontram, um não é dominante sobre o outro, os dois prevalecem ao mesmo tempo. Esse grupo sanguíneo ele é menos relevante dos três, visto que até em transfusões sanguíneas ele apresenta pouco risco. Ou seja, os autores dizem que para uma transfusão errada desse grupo sanguíneo aqui, a pessoa ter um problema sério de saúde, necessitaria ser uma transfusão muito grande. E esse grupo sanguíneo, ele é muito utilizado, por exemplo, em perícias criminais. Então, um crime onde uma pessoa mata o outro e o assassino deixa rastro de sangue no local. Então, eles vão usar, entre outras coisas, por exemplo, para identificar esse criminoso, esse grupo sanguíneo MN. Como é que se dá a determinação genética desse grupo sanguíneo? Então nós temos três fenótipos. O grupo M, cujo genótipo, ou seja, o indivíduo que é do grupo M, ele só herda dos pais L-zão, M-zão, L-zão, M-zão. Por que esse L aqui, gente? É em homenagem aos dois, né? Landstein e Levine, né? Os dois começam com a letra L. O grupo MN, ou seja, é o encontro de L-zão, M-zão, L-zão, N-zão, né? Uma codominância, os dois juntos manifestam ao mesmo tempo. E tem o grupo N, que é o L-zão, N-zão, L-zão, N-zão. E assim nós temos então os três grupos sanguíneos relacionados ao sistema MN. Nós temos indivíduos do tipo M, do tipo MN e do tipo N. Agora, relembrando, né? Ele é tão pouco relevante que na prática ele nunca é citado, né? Os que são mais conhecidos mesmo é o grupo sanguíneo ABO e o RH. Esses são os mais importantes. Esse terceiro aqui só é mesmo conhecido a nível dos livros didáticos. Certo, gente? Então isso são os grupos sanguíneos, ok? A partir de agora, né? Procure saber qual é o seu grupo sanguíneo, certo? Porque isso é muito importante. Então, até a próxima aula. Valeu, fique com Deus.